gente! Olá, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Vamos iniciar daqui a pouquinho a nossa aula dos chakras e fisiologia sutil, os corpos sutis. A gente vai falar bastante sobre os nossos centros de energia e como é que eles podem modificar a nossa vida. Então, o que a gente vai falar hoje, né? Sobre o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre a fisiologia sutil, que são os corpos energéticos. A gente vai falar sobre o poder dos chakras, que são os nossos centros de energia, que estão ali no nosso corpo energético, em conexão com os outros corpos também. Vamos falar dos traumas e dos bloqueios, né, relacionados a esses centros de energia e como isso bloqueia a nossa vida, como isso não deixa que a gente evolua dentro da vida também. Vamos falar também como evoluir, né, como desbloquear esse centro de energia, que é muito importante. Então a gente vai aprender a observar como estão os nossos chakras, a gente vai aprender também a como desbloquear esse centro de energia, como que a gente vai estar conseguindo fazer esse desbloqueio, como que a gente vai conseguir harmonizar os nossos corpos energéticos. Olá! Então, vamos falar desses corpos energéticos e de como que a gente vai começar a conseguir alinhar e harmonizar esses corpos energéticos. Nós vamos falar também dos nossos corpos mais sutis, que são o corpo mental, o nosso corpo emocional, e como que a gente vai trabalhar esses corpos para achar um equilíbrio, uma harmonia entre eles. Vamos falar também dos setêniors, que é o desenvolvimento do ser humano através dos chakras, que é algo que eu amo estudar, amo colocar em prática, porque modifica muito a vida da gente, modifica muito o como eu vejo o meu desenvolvimento como ser humano. E eu consigo ter uma evolução muito grande quando eu olho para o ser humano através dos setêniors. A gente vai falar bastante sobre isso aqui. Então vamos lá. Vou esperar só mais um pouquinho o pessoal entrar, gente. E fiquem, né? Se quem quiser mandar mensagem, quem quiser fazer perguntas durante a nossa aula, pode ir escrevendo, fazendo perguntas, que vai ter um momento que eu vou entrar só para responder essas perguntas, tá? Então, se vocês forem tendo dúvida, vão anotando essas perguntas. Vou falar um pouquinho também com vocês hoje dos Purusharthas, que são os objetivos do ser humano, porque tem uma relação com os nossos chakras e com esse desenvolvimento aqui terreno. Vamos começar. Bom, então o centro de energia sutil como autoconhecimento para o nosso desenvolvimento pessoal. Muitas vezes a gente não entende por que a gente não consegue mudar alguns padrões que nós temos dentro de nós. Então, diversas vezes a gente não consegue entender o porquê que eu não consigo mudar aquele padrão, o porquê que eu não saio daquele estágio, o porquê que eu não consigo, né, mudar. E isso está relacionado, muito relacionado com os nossos centros de energia. Porque o que acontece? Muitas pessoas, elas têm só o entendimento que nós somos só esse corpo físico. Mas nós não somos somente esse corpo físico. Nós vamos além do corpo físico. E é aí que a gente vai entrar na fisiologia sutil, que a gente já vai entrar aqui sobre isso. Então, esses padrões, eles podem estar relacionados com alimentação, dificuldade de manter uma alimentação saudável, com família, com medos, com inseguranças, com questões de conseguir se adaptar às diferentes situações que a vida nos coloca. Ou então em sentir prazer na vida,
Diversas pessoas, elas não conseguem sentir prazer em viver, tá? Tudo isso vai ter uma relação com os chakras que eu vou falar mais pra frente pra vocês, tá? Vão pegando esses exemplos e vai vendo que vai se encaixando na vida de vocês, que vai fazer mais sentido mais pra frente. Dificuldade em se amar ou se aceitar, aceitar a sua vida, aceitar as mudanças que podem acontecer na sua vida. Então as pessoas têm dificuldade de aceitar essas mudanças, de conquistar um trabalho que nos realize, que nos faça feliz realmente, de verdade, mudar de emprego, ter força ou mesmo abrir o próprio negócio. Gente, eu só vou entrar aqui, que a gente tá no Zoom também. Eu vou só tirar o som de todo mundo que tá no Zoom, tá bom? Oi, gente, pra quem tá entrando agora, eu vou só tirar o som de vocês. E daí, se vocês quiserem fazer pergunta, vocês escrevem, que depois eu entro lá e a gente vai respondendo todas, tá? Só um pouquinho. Recording in progress. Vou gravar aqui no computador também. Bom, tá. Então, retornando aqui, que eu tava falando com vocês. Para quem tá entrando agora, a gente vai falar do Centro de Energia Sutil, como autoconhecimento para o desenvolvimento pessoal, para o nosso desenvolvimento. Dificuldade, a gente percebe que a gente tem dificuldade. Dificuldade de mudar a alimentação, dificuldade com relacionamentos familiares, com pai, com mãe. A gente tem medos que não fazem sentido, inseguranças, ou então a gente sempre se sente julgado pelo outro. Tem dificuldade em se adaptar às questões diferentes que vão acontecendo na nossa vida, de sentir prazer em viver a vida. Podemos também ter dificuldades em se amar, em se aceitar, em se aceitar como a gente é realmente e também de aceitar o amor das outras pessoas. Então são algumas dificuldades que a gente vai tendo ao longo da nossa evolução, que às vezes a gente não sabe de onde vêm essas dificuldades. Às vezes a gente não entende de onde essas dificuldades estão vindo. E é nesses momentos que os chakras vão fazer uma grande diferença na nossa vida. A gente começa a observar que eles podem modificar muito a nossa vida, quando a gente começa a ter uma visão deles. Então, gente, essa relação desses centros de energias que são os chakras com a gente faz a gente modificar a nossa visão diante da nossa vida, de entender que nós não somos só esse corpo físico, material, mas que a gente é um agregado. Carol, você tá sem áudio. Peraí. Carol, Você testou o teu áudio. Peraí. Aí, voltei. Tava sem áudio. Voltou. Aí, pronto. Então, os nossos centros de energia sutil... Ai, gente, ó, tecnologia. Uma só já é difícil, imagina duas, né? Mas vai dar tudo certo. Então, aqui, como eu tava dizendo, né? Então, a gente tem essas dificuldades. E essas dificuldades, elas estão relacionadas e elas estão enraizadas nos nossos centros de energia. É como se eles guardassem memórias daquilo que a gente viveu, que são os nossos traumas. E eu vou falar sobre isso com vocês quando a gente entrar nos setembros, que é algo que muda completamente a nossa visão de vida quando a gente começa a entender esse desenvolvimento de vida dos chakras através dos setembros. Tô vendo que tem bastante gente aqui que já passou em terapia comigo. E quem passou em terapia comigo já sabe sobre os setembros, já tem uma noção maior sobre isso, porque é isso que eu trabalho muito nas terapias.
o desenvolvimento dos chakras através dos setênios e como isso vai traumatizar ou bloquear esses centros de energia e, consequentemente, a nossa evolução, a nossa expansão, a nossa vida, né? E como que eu consigo olhar para isso de uma forma que isso vá me fazer evoluir. Porque não adianta nada, né? Eu ter essa visão, eu ter o entendimento e eu não conseguir evoluir dentro daquilo que está me bloqueando. Então a gente vai falar também sobre como desbloquear esses centros, como que eu posso crescer nesses bloqueios que eu posso estar tendo dentro de mim, tá? Então assim, para muitas pessoas a gente tá, como eu falei pra vocês, a gente só é esse corpo físico e essas pessoas que entendem que somos só esse corpo físico vivem aprisionadas dentro de um corpo. Porque na verdade a gente não é só esse corpo. A gente já vai falar sobre isso na fisiologia sutil. Antes de entrar na fisiologia sutil, eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês e como que eu cheguei até aqui, tá? Então, pra mim iniciar, né, essa aula de hoje, eu vou contar o que eu era, né, ou que eu estou, vamos dizer assim, porque nós estamos diversas personalidades aqui na Terra. Então, desde criança, eu sempre fui uma criança super agitada, super ansiosa, que sempre fazia tudo meio que correndo e não andando. Eu falo que assim, quando eu queria chegar num lugar, tipo, de um ponto ao outro, eu não tinha paciência de fazer esse caminho andando, eu fazia correndo. E eu era assim, realmente, pra tudo. Uma ansiedade, não conseguia esperar as coisas terminarem, tinha que fazer tudo na hora, sempre fui muito reativa, né? O que é ser reativo? Ser reativo é aquela... bateu, levou. Então, acontece alguma coisa com você, você reage na hora, sem nem pensar. Eu sempre fui muito reativa. Eu tô contando pra vocês características que eu tive na minha infância, características que eu tive na minha adolescência e que sempre foram muito fortes dentro de mim, tá? Para vocês entenderem que todo mundo tem o potencial de mudar tudo que quiser na vida de vocês. A maioria que tá aqui me conhece e sabe como que eu sou hoje? Hoje eu sou uma pessoa calma, hoje eu sou uma pessoa equilibrada, hoje eu sou uma pessoa consciente de mim e da minha vida. Mas nem sempre foi assim, tá? Eu vivi muito padrões. Eu vivi muito uma vida de reação e não de ação. Aonde em diversos momentos, ao invés de estar agindo, eu estava reagindo simplesmente diante de uma situação. Né? Que é isso que a maioria das pessoas faz. Elas não agem na vida, elas reagem. Porque a reação na nossa vida, ela é uma resposta inconsciente. Ela é uma resposta que ela simplesmente vem de dentro de nós. Que é um padrão que a gente traz enraizado da barriga da nossa mãe ou até de outras gerações. Tá? Então eu sempre fui assim, quando criança, quando adolescente, como a maioria das pessoas. Então eu era explosiva, eu era brava, eu era briguenta, eu tinha reações muito rápidas e explosivas. Se falasse comigo alguma coisa que eu não gostava, eu ficava muito brava, eu já gritava, eu já brigava. E realmente, aí eu tenho amigos de infância entrando aí, sabe que eu era assim, eu era uma pessoa super brava, né? Hoje, olhando pra mim, eu digo, cara, eu não sou brava, eu sou muito tranquila. Hoje, pra conseguir me irritar, me tirar do sério, gente do céu, ela precisa de muito, mas de muito mesmo. Porque eu aprendi a identificar os meus padrões inconscientes. Eu aprendi a agir diante de uma situação e deixar de ser uma pessoa reativa. Tá, mas como que eu consegui isso? Bom, daí que vem a minha história. Então, com 17 anos eu fui para Curitiba para fazer faculdade de farmácia e bioquímica, me formei. E em 2011 eu voltei para Itararé para trabalhar na empresa dos meus pais, né, na rede de laboratórios da família.
E eu amava também trabalhar com bioquímica, tanto que ainda gosto muito de estudar as células, de tudo isso, porque tudo isso é um agregado, né? Tá ali, tá junto com o meu trabalho do mesmo jeito. Tanto que um dos livros que eu tô terminando de ler agora é a Biologia da Crença, né? Vamos para a biologia. E como tudo se modifica dentro do nosso DNA também. Então, vim pra cá e comecei a trabalhar. E vim com muita vontade de trabalhar. Então, eu entrava tipo 6 da manhã, ficava às vezes até às 10 da noite fazendo exame, fazendo um monte de exame. E lia um monte de lâmina, e pulava de um lado pro outro, e literalmente pulava de um lado pro outro. Literalmente, corria de um lado pro outro, né? Porque assim, hoje em dia eu sou calma, mas eu sou uma pessoa de fazer, eu preciso fazer as coisas, eu sou proativa. Então, quando me colocou num trabalho e eu era só reativa, eu só fazia e só corria de um lado para o outro e cada vez mais a minha vida entrava num piloto automático. Cada vez mais eu estava num piloto automático, sem perceber, né? E tudo na nossa vida que a gente sente, de sentimentos, uma hora vai se desdobrar no nosso corpo físico também, tá? Então, eu comecei a trabalhar muito, trabalhava dessa forma. E daí, junto com os laboratórios, foi aberta uma distribuidora de produto médico hospitalar. Comecei a administrar essa distribuidora. E daí eu comecei a trabalhar com prefeitura. E daí quem trabalha com prefeitura sabe como é que é. Você não recebe e você tem que ir atrás. E eu viajava para levar compra. E eu fazia a compra, eu fazia tudo. Uma loucura. E comecei a ter dor nas costas. Então, essas dores das costas me levaram a procurar uma solução. Eu falei, com 25 anos, é inaceitável para mim ter dor nas costas. Porque por mais que o workaholic eu tava, eu sempre fui super esportista, sempre gostei de fazer atividade física, nunca deixei o meu corpo de lado. Então eu fui procurar algo. Fui fazer uma aula de pilates, fui fazer uma aula de yoga. No yoga eu me encontrei. Me encontrei de uma forma que eu nunca mais saí de lá, né, gente? Agora que vocês me conhecem, quem tá aí sabe, né? Parece que eu faço yoga de outras vidas pra mim, pro meu interior. E eu realmente sinto isso, que não é uma coisa que vem dessa vida somente. Até porque é muito conhecimento pra vir numa vida só, né? Então, já dizem os mestres antigos que quem pratica yoga nessa vida já é praticante de outras vidas. E eu acredito realmente muito nisso. Então eu comecei a praticar yoga e daí foram formações e formações. Esse foi minha primeira virada de chave. Com a yoga eu comecei a perceber os meus condicionamentos. Então a minha primeira virada de chave com a yoga foi que o samsara, que é o ciclo existencial da vida. Eu apontava muito o dedo para o meu pai e para minha mãe, julgando eles, julgando a reação deles, julgando como eles eram. Então eu falava, porque qualquer coisa que acontece você fica bravo, qualquer coisa que acontece você briga, você grita, e eu não suporto mais isso. E eu apontava o dedo. Só que quando eu comecei a entender que a gente repete padrões, e que a gente repete padrões dos nossos pais, principalmente, eu comecei a olhar para aquilo e entender que eu tinha 3 dedos apontados para mim. E eu comecei a entender que tudo aquilo que eu estava julgando neles, eu tinha em mim. E que eu tinha que mudar em mim e não neles. E eu comecei a entender que a gente não muda o outro, mas sim a nós mesmos. E essa foi uma grande virada de chave na minha vida. Porque eu resolvi que eu ia mudar. E que eu não tinha que mudar ninguém. E muito menos julgar ninguém. Se eu quisesse ser diferente, eu tinha que ser diferente. E eu decidi isso pra minha vida. E comecei a modificar os meus hábitos, os meus comportamentos. No caso, gente, eu comecei a sair do piloto automático, tá? Que é essa resposta de reação que a gente tem. Que alguém faz alguma coisa pra gente, eu simplesmente reajo, sem nem pensar. O que o yoga faz? Faz você respirar. Faz você perceber essa reação antes de reagir. E dessa forma você começa a agir. Você começa a tomar posse da sua vida, das suas escolhas. Eu escolho o que eu vou fazer. Eu não simplesmente reajo diante de uma situação, tá? Que é o que acontece
na maioria da vida de todo mundo, às vezes durante a vida inteira, tá? As pessoas tiram conclusões de uma situação e elas têm uma reação diante daquilo que elas têm sempre diante de situações iguais. Por quê? Porque é uma reação. Porque elas não estão pensando para agir, está no subconsciente. E os processos de yoga fazem a gente se tornar consciente, fazem a gente começar a ganhar a liberdade de escolha, tá? Porque todo mundo quer ser livre, né? Todo mundo quer ser livre, todo mundo quer ser livre. Mas no final das contas, quando você para realmente observar, você está reagindo sobre diversas situações e você não está sendo livre de coisa nenhuma. E aí que o bicho pega, porque daí você fala, poxa vida, na verdade eu não estou sendo livre. E aonde que está a liberdade que eu quero? Está em mim. Está em eu mudar os meus padrões. Está em eu perceber o meu subconsciente e os padrões de reação que eu tenho e começar a agir diferente, tá? Então, a yoga trouxe isso para minha vida. A segunda virada de chave na minha vida foi o Reiki. Que com o Reiki eu comecei a sentir a energia, eu comecei a sentir os corpos mais sutis. Eu comecei a modificar diversos hábitos de vida, ainda mais. Porque é como se fosse uma escada, a gente vai subindo nesses processos, tá? Como também é a evolução dos chakras. Então, depois disso, do Reiki, uma outra virada de chave na minha vida foi um curso de chakraterapia que eu fiz, de chakraterapeuta. Que foi quando eu comecei a atender chakraterapia. Diversos de vocês que estão aí já passaram em consulta de chakraterapia comigo. E sabem que a gente tem centros de energia e que dá para medir esse centro de energia e que dá para saber se está aberto, se está fechado, se está mais ou menos aberto, se está fraco, se está forte e que isso faz diferença na nossa vida. E a partir desse curso eu comecei a estudar mais a fundo os chakras e eu nunca mais parei. E daí que vai ter uma surpresa para vocês, uma coisa assim, muito sensacional que eu preciso contar. Mas eu vou contar só no final dessa live para vocês, porque é algo muito importante na minha vida. Muito importante mesmo, mas eu vou contar só lá no final para vocês. Então, um outro ponto de virada foi a aromaterapia, tá? Que ela já tinha entrado na minha vida na faculdade, mas eu percebi que na faculdade eu já tinha percebido que eu queria trabalhar com isso, mas ela tinha sumido, né, no meio do trabalho. E ela ressurgiu nesse pensamento em equilibrar os chakras através das plantas, da aromaterapia. E ela ressurgiu na minha vida como Essencial Prana, né, que é uma empresa que eu tenho. Depois disso, mais um ponto de virada, veio a física quântica, que eu comecei a entender que não existe o outro, que o outro está aqui na minha vida para me mostrar o que eu tenho dentro de mim. E foi uma virada de chave bem grande, porque por mais que eu já tentasse não julgar o outro, eu não entendia tanto essa relação, que o outro está aqui, para mim entender o que eu tenho dentro de mim, que na verdade estamos vivendo papéis. É como se eu fosse uma atriz e como se estivessem outros atores aqui junto com nós. Então, quando alguém faz algo para nós, é para mostrar uma crença que eu tenho dentro de mim. Então, se alguém fala algo e eu me sinto ofendida, eu me senti ofendida. Não foi o outro que fez algo para mim. Fui eu que me senti ofendida. Qual é a crença que eu tenho dentro de mim? Então, eu comecei a enxergar a vida de uma outra maneira também. Vocês percebem que são graus de realidade que vão se abrindo? Isso é a expansão da consciência que a gente busca com o yoga, que a gente busca com tudo isso que eu tô falando para vocês. Isso é expandir a consciência, além de um corpo físico, além de uma vida material, tá? É entender Maya, que é a ilusão que a gente vive. É entender a relação social com as pessoas de outra ótica, de outro ponto de vista. Ninguém faz nada pra gente. É como a gente sente. É tudo sobre a gente, nunca é sobre o outro. A gente não vai entrar mais a fundo nisso hoje,
porque o assunto principal hoje não é neurociência, não é falar de criação da realidade. Então a gente vai focar nos chakras, porque senão eu não consigo terminar essa live aqui hoje. Mas a gente tem que entender que é tudo sobre a gente, nunca é sobre o outro, sabe? Se eu tô com alguém e eu sinto que aquela pessoa me abandonou, aquela pessoa que me abandonou ou eu que senti que aquela pessoa me abandonou? Eu que senti. Eu que senti. Aquilo que tá dentro de mim. Tá? São as formas que eu vejo o mundo, eu vejo a vida. E a gente vai falar disso um pouco, porque isso está relacionado com a vida de cada um. Porque existe o universo como ele é e com as leis que existem nele. Esse universo é complexo e ele tem leis, como a lei da gravidade aqui na Terra. Existem as leis do universo. E também existe a visão do universo de cada um. A sua visão é uma, a minha visão é uma. É igual assim, se eu pego esse cristal aqui e eu olho para ele, a visão que eu tenho dele é a minha, através das óticas do meu olho, através do que a minha mente processa sobre isso. A visão que você tem é a sua, que é diferente da minha. O universo interno de cada um é único, de acordo com o desenvolvimento dos chakras, de acordo com que cada um viveu na tua vida. É a forma que a gente vê o mundo, a vida e as pessoas, tá? Por isso que é tão diferente. Então, por exemplo, assim, né? Imagina que alguém me faz uma pergunta aqui. E, Carol, você esqueceu de colocar o link no grupo tal. E daí eu pego e respondo assim, não, eu coloquei sim. Ponto final, respondi só desse jeito. E daí alguém foi lá e, nossa, que grossa, ela respondeu desse jeito. E já uma outra pessoa vai olhar, que bom, já tá lá, vou entrar. Entendem como é a ótica de cada um diante de uma situação? Porque cada um absorve a vida de uma forma. Cada um teve uma vivência de vida de uma forma. A forma que cada um recebe as situações do universo é única. Por isso que eu não julgo o outro. Porque é único a visão dele, tá? Então, um outro ponto de virada, né? Eu falei da física quântica, foi o Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana, que também eu tenho várias pessoas aqui que já passaram em Ayurveda comigo, que também foi um outro ponto de virada, porque eu tava muito focada nessa parte mais sutil, que é o que a gente vai falar mais profundamente hoje. E o Ayurveda veio me trazer uma base muito sólida do equilíbrio, do físico e do sutil, porque nós somos seres terrenos e divinos. E eu preciso equilibrar o meu físico e o meu sutil, eu não deixo nada de lado. Eu preciso desenvolver todas as minhas qualidades. Isso é abundância na nossa vida, do físico ao sutil. Eu preciso ter saúde, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ter um trabalho, eu preciso ter relacionamento. Eu também preciso desenvolver minha espiritualidade, tá? E a outra virada na minha vida foi o nascimento do meu filho, que para quem é mãe, para quem é pai, sabe que isso é uma virada completa na nossa vida, completa mesmo, e que me trouxe muitos padrões inconscientes. Então, muitas crenças que não estavam acesas, vamos dizer assim, porque são realmente ligações neuroquímicas no meu cérebro, elas não estavam acesas porque eu não era mãe, elas foram acesas. E daí eu me deparei mais ou menos com os problemas e as dificuldades que eu tinha antes de começar o yoga. Só que dessa vez, olha que complexo, gente. Dessa vez, eu já praticava 1 hora de meditação por dia. Eu já tinha estudado tudo, muito sobre os chakras. Eu me aplicava Reiki. Eu já tinha estudado Ayurveda e Física Quântica. E eu me peguei travada num momento da minha vida, que eu não saía do lugar.
E daí eu tive mais algo que eu fui buscar, né? Porque a gente não para de buscar depois que a gente expande a consciência. E eu fui buscar as respostas na neurociência moderna. E o que foi maravilhoso, porque eu peguei a neurociência moderna, que é a minha pós-graduação atual, que eu tô fazendo, né? Meu último estudo agora. E eu percebi conceitos nessa neurociência moderna que simplesmente são os mesmos das filosofias ancestrais de antes de Cristo, que a Yoga e que o Ayurveda traz. De uma outra forma, tudo aquilo que a neurociência moderna traz já foi dito 500 anos antes de Cristo. Então, tipo, tá fechando assim um estudo maravilhoso de tudo que eu tenho absorvido na minha vida e tudo que eu tenho buscado para expandir a minha consciência. E a nossa live hoje, a nossa aula aqui é sobre expansão de consciência, não tem como não ser, quando a gente vai falar de fisiologia sutil e dos chakras, né? Então, estejam prontos para expandir um pouco mais. Imagino que já deve ter expandido um pouco, né? Principalmente para quem ainda não estava nesse mundo. Mas a expansão da consciência, ela é para a vida toda. Então foi isso, esses foram diversos pontos de virada na minha vida. E que fizeram eu perceber o quanto que eu precisava, né? Priorizar essa mudança, que eu precisava olhar para as situações reais da vida, para quanto que eu precisava escolher mudar. E tudo isso me fez quem eu sou hoje, né? Mas há pouco tempo atrás, porque não dá pra dizer que é muito, eu era uma pessoa completamente oposta do que eu sou hoje. Eu era completamente reativa, como eu falei pra vocês. E como eu disse pra vocês, eu tô contando tudo isso pra vocês saberem que qualquer um consegue mudar. Qualquer um que tem uma mente, que tem um corpo, que tá aqui na Terra, tá aqui pra isso. São ferramentas, são meditações, são treinos neurais, mas todo mundo consegue modificar a vida e os padrões. Todos conseguem, tá? E por isso que eu contei a minha história aqui e contei como eu era. E vocês sabem um pouco mais como eu sou hoje, completamente diferente do que eu era. Então, a gente vai começar agora a falar um pouquinho sobre fisiologia sutil e os chakras e como isso modifica a nossa vida. Então, vamos falar de fisiologia sutil? Primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente não é só esse corpo físico. Como eu comecei a live falando pra vocês, né? Não sou só esse corpo físico. Ok, o que mais que eu tenho então? Eu tenho uma camada energética, tá? Que é meu corpo energético, onde estão as minhas nadis, que são os meus canais energéticos. Como eu tenho as veias onde circulou o sangue, eu tenho as nadis onde circulou o prana. E nesse corpo energético também estão os meus chakras, os meus centros energéticos ao longo da minha coluna, que são 7 principais, pensando mais os mais densos, tá? Porque eu tenho mais sutis para cima e para baixo também, mas a gente vai falar desses 7 principais hoje que estão ao longo da minha coluna. Nesse corpo prânico eu também tenho os meridianos, que podem ser os marmas no Ayurveda, ou os meridianos de acupuntura, né, na filosofia chinesa, que fazem a intersecção entre esse corpo energético e o meu corpo físico. Então, eu consigo agir no corpo energético através do físico. Então, por isso que uma prática de yoga, ela é psicofísica, porque ela não vai agir somente no meu corpo físico, mas sim também no meu corpo energético. Porque não tem como eu desconectar um corpo do outro, tá? Quando eu falar em corpos para vocês, entendam que está tudo conectado. Não existe uma desconexão dos corpos, eles estão unidos o tempo inteiro. O tempo inteiro, um grudadinho no outro. Não vou falar das nadis mais a fundo, porque senão era assunto para muito tempo. Mas nós temos 3 principais, Ida, Pingala e Sushumna. Ida e Pingala, elas começam aqui, elas sobem e elas descem ao longo dos nossos chakras. Por essas 2 nadis principais, a gente recebe energia solar e lunar, feminina e masculina, tá? Pingala é positiva, Ida é negativa.
é o meu lado emocional e o meu lado racional, é o meu lado mais intuitivo e o meu lado mais racional da vida. E eu preciso o quê? Nem mais de uma, nem mais da outra. Eu preciso do equilíbrio, tá? E elas estão aí para trazer esse equilíbrio através do prana. Eu consigo perceber ela pelas minhas narinas. Quando tá mais fechada, quando tá menos fechada. É uma das formas de criar essa percepção dessas nadis. E o que é muito interessante sobre essas energias é que às vezes as pessoas estão mais lunar e às vezes mais solar. Às vezes elas estão jogando mais energia para fora, vamos dizer assim, de uma forma bem simples de entender. E às vezes elas estão conseguindo puxar mais energia para dentro, tá? E isso numa relação social faz muita diferença. Então imagina que você está em casa, teu marido com a tua esposa. E nesse dia o teu marido ou a tua esposa, ela está muito para fora, muito solar. Então é como se ela estivesse jogando energia. Se você também estiver da mesma forma, jogando energia, o que você acha que vai acontecer? Vai dar briga, vai dar uma reação, tá? Então a gente tem que aprender a usar essas energias nas relações sociais. Quando alguém tá jogando muita energia, eu tenho a capacidade de absorver. E quando uma pessoa ela tá precisando de energia, eu tenho a capacidade de doar. E aí eu começo a melhorar muito as minhas relações sociais, olhando de uma visão energética, tá? Mais prânica. E agora a gente vai entrar então um pouquinho nos nossos 7 centros de energia. Não, desculpa, gente. Eu vou deixar os 7 centros de energias para o final. Primeiro eu vou falar de todas as camadas. Então a gente tem esse corpo prânico. Depois desse corpo prânico a gente tem um corpo de sentimentos, que é tudo aquilo que eu sinto. Então eu sinto felicidade. Imagina que tem aqui a felicidade. Eu sinto tristeza, tem a tristeza. Eu sinto alegria, tem a alegria. Eu tenho esses sentimentos nesse corpo dos sentimentos. É tudo que eu sinto. E eu tenho esses sentimentos. Porém, eu não sou os meus sentimentos. Eu preciso me desassociar dos meus sentimentos, entender que eles fazem parte de mim, mas eles não sou eu. Eu não sou esses sentimentos, né? Porque senão aquela pessoa, por exemplo, eu tô triste. Vou morrer de tristeza, porque eu sou a tristeza. Não, você não é a tristeza. Você está triste e a tristeza vai passar. Como a felicidade também. Eu estou feliz e a felicidade também vai passar. Então eu começo a gerar um desapego e começo a criar uma vida mais leve. Depois desse corpo dos sentimentos, eu tenho um corpo mental. Ele vai ser subdividido, mas a gente vai falar só de um corpo mental. Esse corpo mental é onde estão os meus pensamentos, tudo aquilo que eu penso. Então, se vocês fecharem o olho aí por um segundo, vai vir diversos pensamentos, não vai? Esses pensamentos, eles estão aonde? Dentro do seu cérebro? Eles estão no teu corpo? Eles estão aonde? Você já pararam para pensar sobre isso? Eles estão no seu campo mental, que é esse corpo mental. A gente vai chegar lá. Então vocês conseguem entender? Esses pensamentos não estão no seu cérebro, eles estão no seu campo mental. O seu campo mental está cheio de pensamentos. Esses pensamentos que estão no campo mental, eles vão chegar de uma forma no seu cérebro, mas eles não estão lá dentro, tá? Isso é uma coisa importante da gente saber. Porque é dessa forma que a gente olha para essa fisiologia sutil. Então, esses pensamentos que estão no corpo dos pensamentos, e depois disso a gente tem uma alma, um Atma, uma essência divina, vocês podem chamar como vocês quiserem, tá? Que é a nossa parte eterna, imortal, que ultrapassa vidas e vidas e que tem um conhecimento gigantesco. Para o sangue, que é nosso Purusha, nossa essência, que está aí, dentro de nós. Então é uma luzinha que a gente tem lá dentro, né? Dentro, fora, mas ela está aí, junto com a gente sempre. Então isso é a fisiologia sutil. Isso é eu entender que eu não sou só esse corpo físico, e sim todos esses corpos. E eles sempre estão juntos, tá? Não tem como, por exemplo, eu falar assim, gente, vou tomar banho agora, mas eu vou tomar banho só de corpo físico. Vou deixar todos os outros corpos de lado e vou tomar banho com o meu corpo físico. Não tem como, tá? Eles estão unidos, grudadinhos um no outro.
E esses chakras, eles fazem essa ligação entre outros canais que também vão fazer essa ligação. E isso tem uma relação muito grande com a metafísica das doenças, que é quando a gente fala que uma doença, ela tem uma causa emocional primeiro. E a gente vai falar disso quando a gente fala também de circuitos neurais que o nosso cérebro liga, quando a gente tem um pensamento. Então vocês percebem que aquele pensamento que estava no corpo sutil, ele vai gerar um circuito neural. Então, do sutil, ele vem pro denso. O sentimento que está no meu corpo de sentimentos, ele vai gerar um circuito neural no meu cérebro. Como? Do sutil, ele vem pro denso. Através dos corpos, tá? Então, tudo isso acontece através desses corpos. Então, agora vamos entrar nos chakras. Temos 7 principais chakras ao longo da nossa coluna. Começando... Será que o meu bonequinho dos chakras está aqui? Pera aí, gente. Porque olhar com os bonequinhos é ótimo. Só um pouquinho. Ele não tá aqui. Depois eu vou procurar ele. Mas a gente tem 7 chakras, né, principais ao longo da nossa coluna. Aqui. Tá? Na base da nossa coluna, a gente tem o nosso Muladhara Chakra, que é o nosso chakra raiz, que ele é o nosso suporte, a nossa raiz, tudo que é básico para sobreviver aqui na Terra. Tá? Ele vai estar ligado com a segurança, com o sentimento de segurança. Eu me sinto seguro em viver na Terra. Depois disso, a gente tem, logo abaixo do umbigo, o nosso chakra sexual, que é o Svadhisthana Chakra. Ele é o fundamento de si próprio. Então, é a gente olhar para a gente. Ele está ligado a sentimentos, ele está ligado em uma energia feminina. O elemento desse chakra é a água, ele é fluido, ele dá a capacidade da gente se adaptar às coisas que vão acontecer na nossa vida, às diferentes situações que a gente vai viver. Ele também traz criatividade e vontade de viver. Então, ele traz o prazer sexual e também o prazer em viver aqui na Terra, tá? Porque a gente está aqui para sentir prazer também. Vou falar um pouquinho disso com vocês, né, quando a gente fala da evolução deles. Depois disso, a gente tem acima do umbigo o nosso Manipura Chakra, que é o nosso plexo solar. Ele serve para a nossa digestão, das coisas do corpo físico, mas também e muito mais para a digestão de tudo que a gente vive na nossa vida. Na vida, a gente vai passar por um monte de coisa que a gente não quer, por um monte de coisa que não é legal, por um monte de coisa que eu não esperava. O que eu faço com isso? Eu preciso digerir. Como eu digiro os alimentos? E quem vai fazer essa digestão é esse centro de energia que está aqui na boca do meu estômago, tá? Ele também está relacionado com a nossa personalidade física ego aqui na Terra. Quem eu sou? O que eu faço? Quem eu sou como a melhor parte de mim, sendo o meu melhor em cada uma das minhas personalidades terrenas. Ele vai ter essa relação também. Depois disso, aqui no centro do peito é o meu cardíaco, o meu Anahata Chakra, que o elemento dele é o vento, então ele começa a ficar mais sutil. Vocês vão perceber que a gente vem do denso para o sutil. Então o elemento é terra no primeiro chakra, no segundo chakra o elemento é água, no terceiro chakra o elemento é o fogo, no quarto chakra o elemento é o ar. E o ar desse elemento aqui do nosso chakra do coração, ele se expande para o amor incondicional, para a gratidão, para olhar para o próximo e entender que ele é um outro ser, criar empatia. A gente começa a ter um entendimento que cada um tem uma visão do mundo, da vida. E é nesse chakra que a gente começa a se espiritualizar um pouco mais, tá? Eu já vou falar um pouco mais sobre isso para vocês quando a gente falar dos setembros. Depois disso, a gente tem na nossa laringe o nosso Vishuddha Chakra, que é o nosso laríngeo. Aqui a gente começou a se espiritualizar mais. Então, eu começo a deixar o ego de lado, terreno, né? E começo a querer expressar mais a minha essência divina.
Aqui a gente trava muito, porque a gente vive numa sociedade onde a gente se importa muito com o que os outros vão pensar ou vão achar da gente, e a gente não é o que a gente queria ser. A gente deixa de ser o que a gente queria ser para ser o que os outros vão pensar de mim, ou deixa de fazer o que eu faria por medo do julgamento dos outros. E esse chakra aqui, ele vai se abrir para passar por isso, tá? Depois disso aqui o nosso Ajna Chakra, que é o nosso centro de energia relacionado ao nosso terceiro olho, à nossa visão, ao nosso sistema de sentir a vida, né? Ter intuição sobre as situações, sobre as coisas que vão acontecer, nosso Ajna Chakra. E depois disso, por último, aqui no topo da cabeça, o nosso Coronária Chakra, que ele é uma flor de lótus, de 1000 pétalas, por onde penetram as energias do universo, por onde entram essas energias. E ele está ligado com a nossa fé, com a nossa espiritualidade, com toda essa conexão que a gente tem com esse divino interior. E para cima nós temos mais chakras e para baixo nós também temos mais chakras, tá? Mais sutis, mas a gente não vai entrar neles hoje, porque senão é muita coisa, tá? Quando eu vou falar desses chakras, eu vou voltar lá para a base da coluna, tá? Lá na base da coluna a cor é vermelho, a glândula relacionada a esse chakra são as suprarrenais. Ele vai estar ligado com a nossa coluna vertebral, com os rins. O segundo chakra, a cor é laranja, ele está ligado com as nossas gônadas e com o sistema reprodutor. No terceiro chakra, a cor é amarela, ele está ligado com o nosso pâncreas, então com a digestão, com a vesícula, com o estômago. No coração, a cor é verde, ele está ligado com o timo, com o coração, com o sangue, com a respiração, com os pulmões. Na garganta, a cor é azul, ele está ligado com a tireoide, com o aparelho de respiração, né? Os brônquios, as cordas vocais, o canal por onde desce a alimentação também. Aqui no ponto entre as sobrancelhas é um azul anil. Ele está ligado com a nossa pituitária, ele está ligado com o nosso cérebro, com os nossos ouvidos, com os órgãos do sentido. E no topo da cabeça, a luz, a cor é um violeta para o branco, ele está ligado com a nossa glândula pineal, ligado com o cérebro superior, ligado ao divino, ligado à nossa essência, ligado ao todo. Quando eu penso nesses centros de energia, quando eu penso nas cores, na cromoterapia, porque tudo está relacionado, quem já passou em atendimento comigo sabe que uma das formas de tratamento é usar as cores para tratar os chakras. Por quê? Porque as cores, elas têm uma frequência vibracional. Tudo é frequência, tudo vibra. E os nossos chakras também têm uma frequência vibracional, tá? Então, a frequência do nosso primeiro chakra, ela tá entre 480 e 408 Hz. E a cor vermelha também. A frequência do laranja, ela tá entre 510 e 480. E o chakra também. A frequência do terceiro chakra está entre 530 e 510 Hz. E a cor amarela também, tá? Então a gente linka a cromoterapia com as frequências e elas vão ficando cada vez mais elevadas. Então presta atenção, seu chakra raiz, ele tem uma frequência lá de 48 Hz. Quando a gente vai falar do topo da cabeça aqui, é uma frequência de 790 Hz. Então, olha como as frequências são mais elevadas. É uma energia mais fluida, mais elevada, realmente. Tanto que da Terra, a gente vai para o éter, nos elementos. Então, tudo isso vai sendo linkado. E vão captando essa ideia, porque essas são as formas que a gente vai equilibrar os nossos chakras. É tudo isso que a gente utiliza, todo esse conhecimento que vocês estão recebendo, que vocês vão usar, para ser autoterapeutas de si mesmo. Porque a gente tem esse poder de ser autoterapeuta. A gente consegue se autocurar, porque ninguém cura ninguém, a gente cura a gente mesmo, é uma escolha, tá? Quando a gente passa em terapia com alguém, o terapeuta ele vai dar o caminho, ele vai te ajudar, ele vai te auxiliar. Mas quem vai encontrar a própria cura é você mesmo, tá? E aqui vocês estão tendo a oportunidade de pegar um tanto dessa informação para vocês, para encontrar os caminhos
dentro da cura de cada um de vocês. Que cada um vai ter algo único que precise ser modificado ou curado. E entendam que cada cura que a gente faz, aparece uma nova para ser feita, tá? São curas eternas. É para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente está aqui na Terra, tá? Tá, eu vou entrar aqui agora falar com vocês. Falei dos chakras, vou falar agora um pouquinho direto dos setênios, e daí eu falo um pouquinho mais da qualidade de cada um desses chakras, porque eu tô olhando o nosso tempo aqui, senão não vai dar tempo, porque é muito assunto, né, gente? Então não adianta querer falar tudo aqui numa aula para vocês, numa live de 1 hora, que não tem como. É realmente muito assunto, é um assunto muito amplo para estudar mais de uma vida, né? Sem dúvida nenhuma, assim. Então, o desenvolvimento dos chakras, que são os setênios, né? Que é um estudo, algo que eu me aprofundei muito, e vou contar até algo para vocês no final relacionado a isso, mas que é algo que eu me aprofundei muito, porque eu comecei a entender umas conexões muito grandes entre como ajudar as pessoas através da evolução dos chakras dentro dos setênios. E para quem já passou em terapia comigo, que tem bastante gente aqui, sabe que eu trabalho isso, os setênios, né, dentro da evolução dos chakras, e como que a gente vai trabalhar esses traumas, e a gente consegue encontrar onde os traumas estão, de acordo com os bloqueios dos chakras e dos setênios também. Então, como que funciona essa teoria dos setênios? A teoria dos setênios relacionada aos chakras. A gente tem 7 chakras. E de 7 em 7 anos, eu vou desenvolver as qualidades de cada um desses chakras. Como assim as qualidades, Carol? Bom, primeiro centro de energia, a principal qualidade, vamos dizer assim, que eu tenho que desenvolver é a segurança em viver na Terra, tá? Então, eu preciso me sentir seguro. Preciso do apoio da minha mãe e do meu pai, preciso ter uma casa segura, eu preciso me sentir seguro. E do 0 aos 7 anos de idade, eu vou estar desenvolvendo essas qualidades desse primeiro centro de energia. Tá bom, então eu sofri um trauma do 0 ao 7, que praticamente todo mundo do universo todo, da Terra inteira, viveu. Porque a criança do 0 aos 7 anos, ela é emocional. Então ela absorve o mundo de forma emocional. Ela não racionaliza sobre o que ela vive, tá? Então, por exemplo, se alguém chega e grita com ela, e a pessoa chega, ai, me desculpa, perdão, eu não queria gritar, eu me assustei. Ela não vai entender de forma racional. O sentimento que ela sentiu na hora que ela se assustou. Porque a criança é emocional. Tá? Do 0 aos 7 anos de idade, ela não tem o cérebro racional desenvolvido. Não desenvolveu ainda. E é por isso que os principais traumas e a maioria dos traumas, eles se formam do 0 aos 7 anos de idade. E tem um monte de gente que fala, ah, Carol, mas eu não lembro nada da minha primeira infância. Eu não lembro que eu vivi do 0 aos 7 anos de idade. Porque o seu subconsciente, ele é inteligente. E ele está tentando te defender. Ele, quando a gente passa por traumas muito difíceis, ele esconde da gente. Porque ele quer defender a gente, tá? Não que isso não vá atrapalhar a nossa vida, tá? Então, a gente tem que olhar para a nossa vida através desse desenvolvimento. Então, eu vivi um trauma do 0 ao 7. Eu vou ter um bloqueio no meu primeiro centro. O que esse bloqueio vai gerar na minha vida? Ele pode gerar uma dificuldade em relacionamento com pai e mãe. Ele pode gerar medos, inseguranças sem motivo. Ele pode gerar mais pra frente, depois se materializar, doenças no corpo físico, nas partes relacionadas com o primeiro chakra. Ele pode gerar dificuldade em manter uma rotina saudável, tá? Tudo que é básico para sobreviver. Então, ele vai dificultar se ele estiver bloqueado, se eu vivi um trauma ali. Depois disso, do 0 ao 7, dos 7 aos 14 anos de idade, a criança, ela vai começar a desenvolver o segundo chakra, que é o Svadhisthana chakra. No desenvolvimento desse chakra são os prazeres, o prazer em viver na Terra, sentir prazer, se adaptar às situações que a vida nos coloca. E se eu tenho bloqueio nesse chakra? Eu vou ter dificuldade em me adaptar. Quando acontece alguma coisa na minha vida, eu não consigo me adaptar, eu sofro, acho que vou morrer.
Eu não consigo sentir prazer em viver aqui na Terra, eu vivo buscando prazeres nas coisas externas, eu crio compulsões para buscar prazer. Por quê? Porque eu não sinto prazer em viver se eu tiver um bloqueio nesse centro. Depois, dos 14 aos 21, vai desenvolver o terceiro chakra, ego terreno, adolescente. O que o adolescente faz? Está desenvolvendo o ego. Ele não aceita a opinião de ninguém. Ele briga para desenvolver quem ele é aqui na Terra. Praticamente todo adolescente vai passar por isso. Porque ele tem que desenvolver um ego terreno, faz parte da evolução dele aqui na Terra. E se ele tem um trauma, um bloqueio nesse centro? Dificuldade em ter relacionamento, dificuldade em ter relacionamento amoroso, dificuldade em conquistar um poder pessoal aqui na Terra, então não se encontra, não acha um emprego que gosta, não acha uma profissão que gosta, parece que não tá no lugar certo, se sente sem poder, sente que todo mundo é melhor que ele, tá? Esse daqui é o plexo solar. Gente, é muito conteúdo, então eu tô resumindo muito, tá? Aqui no centro do peito, cardíaco, dos 21 aos 28 anos de idade, amor incondicional, gratidão, empatia, amor próprio. Se eu sofrer um trauma nessa fase da minha vida, eu tenho dificuldade em perdoar, eu tenho dificuldade em amar, eu tenho dificuldade em receber amor, em olhar para o outro com empatia. Eu fecho meu cardíaco, eu fecho meu centro de amor incondicional. Depois disso aqui, ó, dos 28 aos 35, crise dos 30. Todo mundo passa pelas crises dos 30. Não é balela, é real, ela existe. Sabe por quê? Porque eu tinha um ego terreno. E agora eu quero desenvolver quem eu sou na minha essência. Eu quero desenvolver o meu divino interior. E daí eu começo uma batalha interna. Poxa, mas eu tenho essa profissão, ela me dá dinheiro, tenho essa vida, eu conquistei essa casa. Mas parece que não é isso que eu quero. Isso não é minha essência. E essa é a crise dos 30. E todo mundo passa por ela. E ela dura 7 anos. E dura 7 anos. E a gente fica em crise mesmo. Fica mesmo, sem entender o que está acontecendo, sem entender para onde quer ir, sem entender o que você quer fazer.
que me travaram, onde eu não conseguia continuar, e daí eu tive que procurar mais coisa, mais ferramenta. E cada uma dessas etapas que eu fui passando, cada uma dessas ferramentas a mais que eu fui passando, né, foi me fazendo também criar esse livro e colocar tudo lá dentro. Então, eu tô muito, muito feliz que vocês estão aqui hoje escutando todo esse conteúdo que eu trouxe para vocês. E eu tô podendo dividir com vocês essa felicidade, porque vocês sabem que eu amo estar aqui, eu amo passar conteúdo para vocês por aqui. Eu sempre entro aqui para fazer isso, assim, e é de coração mesmo, porque é um conteúdo que eu amo e que eu acho que pode ajudar muito a vida das pessoas. Então eu tô muito feliz de poder dividir isso com vocês, que amanhã é o lançamento do meu livro, e eu vou colocar ele no Stories para vocês verem. E daí quem quiser saber mais a fundo, mais conteúdo, mais coisas sobre os chakras, gente, compre meu livro que eu vou ficar muito feliz. Compre meu livro, postem pra mim que vocês compraram meu livro, porque quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conteúdo, melhor, né? Deem de presente o livro. Porque eu tô muito feliz mesmo, gente. Muito feliz mesmo. E eu queria muito dividir isso com quem estivesse aqui hoje. Gratidão, gratidão, gratidão imensa por vocês que estão aqui comigo hoje, que estão sempre junto comigo aqui hoje, sempre recebendo esse monte de informação, né? Carol vem com uma chuva de informação, mas gratidão, gratidão mesmo. Vocês que me acompanham estão sempre aqui. Se alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, pode perguntar e a gente vai conversando. Gratidão, tô vendo aqui a mensagem de vocês, gratidão, gratidão. Comprei meu livro mesmo, gente. Ele tem muito conteúdo, muito, gente. Todo esse conteúdo, né, que eu escrevi aqui pra vocês é um pouquinho do todo o conteúdo que tem lá dentro, assim, tem muito conteúdo mesmo. Gratidão vocês por estarem junto comigo, eu fico muito feliz. Ai, vocês não sabem o quanto que eu gosto de passar esse monte de conteúdo pra vocês aqui, eu fico muito feliz mesmo. De vocês estarem me acompanhando, da gente estar junto aqui. E eu sei que a gente continua junto, né? Mais um filho nasceu, sem dúvida. Mais um filho. Esse demorou, nossa senhora, foi mais de 9 meses, mas ele saiu. Lindo! Chama Fisiologia Sutil e Chakras. Depois eu vou postar lá no Stories. Entra lá olhar, já vai ter a capinha dele. Tudo bem bonitinha na editora Viseu. E amanhã já vai dar pra comprar o livro. Eu ainda não recebi nenhum aqui presencial pra mostrar pra vocês. Mas na outra semana eu recebo. Daí quem passar aqui pelo estúdio vai poder ver também. Ai, mas gratidão, gente. Um beijo enorme pra vocês. E as dúvidas que vocês forem tendo dos chakras, de fisiologia sutil, a gente vai conversando. Que eu amo conversar sobre esse assunto, vocês sabem disso. Um beijo enorme. Um dia lindo e abençoado pra vocês.